Boa tarde, pessoal. Eu estou aqui com o professor Danilo Santos, o gerente da Grematasul, agora gerente de fato e de direito, que vai falar para nós sobre a nota que ele tirou, sobre a posse, como foi a emoção dele na posse, o tempo de gestão que ele vai ter daqui para frente, quantos municípios a GRE abrange e os projetos. Bom, muito bem. Boa tarde. Primeiro dizer que é uma honra, né, estar falando aqui para a Tereza, que é essa grande parceira da gente aí, e uma grande comunicadora aqui da Matasul, né? Sempre digo que nosso encontro foi inusitado, mas aí é bom que até os planetas se chocam todo dia, eles se chocam nessas estrelas, né? Então acredito que a gente vai ter uma longa caminhada aí com Tereza, né, nessa comunicação aqui na região, uma coisa boa. E assim, a nota foi proveniente de 5 etapas, né? Então passamos por 5 etapas na seleção. A nota, na realidade, ela mensura aí uma situação no momento. Então foi 9,36, me parece, se não me enganar. Foi uma nota boa, me parece que ficou em terceiro lugar em todas as regionais, né? Das 16 regionais do estado. Então para mim foi uma honra, na realidade, participar da seleção, um processo tão sério, e perceber que assim, hoje o governo está alinhado com a proposta de trabalho aqui da Grematasul, né? A posse foi bonita, né? Teve a posse lá no Palácio, primeira vez na história o governador recebeu todos nós lá, dos 16 gerentes regionais, né? Desde Recife, e aí, Matas, Sul, Norte, Sertão, Agreste, todinho. Todo mundo teve muito grande, né? Assinamos o termo de posse, a assinatura simbólica, mas aí traz um significado muito grande, porque na realidade a gente conduzir a educação aqui na Matasul, incluir, né? Escutar as pessoas, valorizar as pessoas, tudo que a gente vem nessa linha, sempre de pé no chão. Então isso da equipe do seu, do mesmo jeito que a gente está se chamando para empossar, também fica para a gente o compromisso de valorizar as pessoas, né, e somar com as pessoas para que a gente possa caminhar e atingir aí objetivos maiores. A Grematasul, depois de 5 meses, a gente já consegue entender mais ou menos onde é que está a nossa fragilidade, onde estão nossas forças, né, nossas ameaças, nossas oportunidades. Então transformar essas ameaças em oportunidade é o nosso grande desafio, e fortalecer ainda mais a escola, né, que eu sempre dizendo, né? Grematasul, nosso trabalho fortalece a escola. A gente não pode ter escola fragilizada e uma GRE forte. Pelo contrário, se a escola está forte, se quem está na escola está forte, professor, estudante, diretor, né, nesse trabalho de acolhimento, chegar junto, a GRE fica forte também. Nossa entrega à sociedade e à educação, né, é ensino-aprendizagem. Isso é lá na escola. Então aqui na regional, ninguém tem estudante aqui todo dia, né? Então o processo de ensino-aprendizagem está na escola acontecendo. Então lá que tem que ser fortalecido, né? Então chegar junto da escola com respostas, escutando diretor, escutando estudante, escutando professor. Nossos colegas professores têm que se sentir cada dia mais acolhidos aqui na Matasul, cada dia mais pertencentes, né? Essa política pública. Então quando a política pública não é pensada em conjunto, ela é colocada de cima para baixo, ela não vai dar certo. Então a gente tem que escutar as escolas, as demandas dos professores. E baseado nessa escuta, a gente tentar aqui traçar caminhos, né, que a gente possa ser assertivo, né, quanto a isso. Em relação ao tempo da gestão, a seleção ela tem durabilidade de 2 anos, prorrogar mais 2 anos, então total de 4 anos, né, segundo consta no edital. E a gente tem aí um período para a gente fortalecer realmente a educação, chegar junto, né, e continuar uma política, né, de fortalecimento das escolas e realinhar algumas ações. Ninguém acerta tudo, né, também ninguém erra tudo. Mas aí pensar sempre que a gente está trabalhando para que a escola e quem está nela seja fortalecido. Esse deve ser o nosso lema aqui da regional. O professor Danilo, e os projetos que foram iniciados agora vão dar continuidade? Sim, eu acredito que sim. Agora a gente pode ter até mais força nele, né? Então, o GRE mesmo, o GRE Cultura e Arte, na sexta-feira a gente vai realmente expandir. A ideia que a gente tenha agora, além do GRE Cultura e Arte, que a gente tenha o nosso álbum cultural, né? Que a gente meio que o aluno se apresenta aqui e a gente meio que perde aquilo. Registra, mas a gente meio que perde. Então, vamos criar aqui um álbum cultural para que todo mundo que venha se apresentar compõe aquele álbum com foto, com assinaturas, né? Uma espécie de registro mesmo aqui. A gente tem aí o projeto, né? De olho no fluxo municipal, né? E também o projeto com os municípios, que é Municípios em Foco, a gente também fortalecer a conversa com os municípios, né? A parceria com os municípios. Tem vários projetos de criança alfabetizada que a gente vai continuar. Né? Outro projeto também muito importante, a gente tá também é a questão da horta aqui orgânica, né? A gente quer fortalecer também essa horta, quer divulgar mais, quer conversar mais com os agricultores, que muitos alunos do EJA para vir mais para a horta, né? Outro projeto também que a gente iniciou, que a gente quer dar continuidade, concurso regional de poemas, né? Cantata natalina. A gente quer também fazer um projeto junino bem interessante para esse ano, uma semana de cultura,
né? Ciência e tecnologia, a gente também quer trazer para a regional, em parceria com o CNPq e com o Espaço Ciência. Então, uma semana para a gente pensar tecnologia o tempo todo. Quem sabe também a gente pensar num congresso de tecnologia para todos os professores aqui da região, né? A gente pensar também aqui na criação do nosso fórum de gestão escolar, que envolva gestores municipais e estaduais, a escola de gestores escolares também da Mata Sul. Enfim, a gente tem aí um bocado de coisa na cabeça, né? Para a gente colocar em prática, para a gente estar sempre azeitando a máquina, trazendo o pessoal para a gente, conversando sempre, né? Educação é a ciência da conversa. Quem está na educação tem que gastar saliva mesmo, porque já dizia Paulo Freire, né? É se comunicando, os indivíduos aprendem um com o outro, e a gente avançar aqui na educação e formar, além de cidadãos críticos, né? Cidadãos que possam estar sempre atuando aqui na região da Mata Sul. Professor, só mais uma coisa, a gente escuta aqui na cidade as pessoas comentarem que o senhor não é um gerente de gabinete, que o senhor está sempre nas escolas e assim, está sempre visitando as escolas, sempre vendo como é que está e não avisa quando vai. Chega de surpresa para ver como é que está a escola. Essa prática é uma prática de gestão que acredito que vai continuar, né? Vai continuar de verdade, não só comigo, mas com os outros coordenadores gerais também. Que na verdade não é pegar ninguém de calça curta, mas ver como a escola de fato funciona, para a gente poder intervir ali e ajudar. Se a gente avisa a escola que a gente está indo, já cria um clima de expectativa, então o pessoal se arruma. Mas a ideia não é essa, é realmente ver como a escola funciona, para dali a gente dizer, olha, aqui está certo, aqui pode melhorar. É ver a escola como um organismo sério. Porque, né, se a gente consegue desse olhar para a escola, a coisa caminha melhor. E assim, eu tenho tido essa prática, tenho visto muita coisa boa acontecendo, mas muita mesmo, chega de surpresa, né, vendo situações assim, específicas, muito boas, coisa que você vê que não depende de que o gestor vá para acontecer, ela tem que acontecer no dia a dia, né? Também situações que têm que ser realinhadas, né? Numa conversa, a gente tem chamado aqui no gabinete das equipes para realinhar e que a escola possa realmente ser atrativa, que o menino possa sentir bem, o estudante se sinta bem, o professor se sinta bem, né? A gente só pode crescer realmente na educação se a escola acolher e souber realmente tocar da melhor forma, que esteja lá se sinta bem, né? Essa é a grande proposta também. Professor, muito obrigada pelas suas explicações e parabéns mais uma vez por ser agora o gestor de fato e de direito da GRE Mata Sul. Ok, Tereza, eu que agradeço. Forte abraço, Deus abençoe.